O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se tu queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste dia, 7 de janeiro, a Igreja no Brasil faz memória de uma beata, não muito conhecida ainda, a beata Lindalva Justo de Oliveira. Quem foi Lindalva Justo de Oliveira? Esta que morreu em fama de santidade e aguarda a canonização, né? Ela ainda já é uma beata, portanto já intercede por todos e aguarda a conclusão desse processo por meio da canonização. A sua biografia consta que ela nasceu em 1953, nasceu no Rio Grande do Norte e faleceu na Bahia no ano de 1993. Desde muito pequena, sempre se interessou muito pela vida de oração, pela vida da igreja e particularmente na caridade com os mais pobres. E é nesse sentido que ela buscou então a vida religiosa, fez-se irmã da Congregação das Filhas da Caridade e foi assassinada num internato, onde ela ali vivia a sua vocação. Um dos internos de um abrigo de menores a assassinou durante o tempo em que ali exercia a sua missão. No ano de 2007, o Papa Bento XVI a proclamou beata da Igreja. Morreu brutalmente, vivendo para o próximo, e doou a sua vida por amor a Cristo, se unindo a Ele também derramando o seu sangue. Que ela interceda por nós. O Evangelho que nós acabamos de ouvir nos recorda um lindo episódio de um leproso que, rompendo qualquer barreira e norma, se jogou aos pés de Jesus para suplicar a graça da cura. Ora, um leproso, por lei, não poderia se aproximar de ninguém. Pelo contrário, a lepra mais do que tudo, né, mais do que uma enfermidade física, ela era também uma enfermidade social, digamos assim, porque causava a exclusão, né, não se poderia conviver nos grupos, não se poderia frequentar a sinagoga, não se poderia frequentar as praças, enfim, não poderia viver em casa com a família. Um leproso só poderia estar com outro leproso. Era muito uma segregação social, uma coisa muito difícil. Claro que, por um lado, por questões sanitárias, porque a lepra é altamente contagiosa. Hoje, graças a Deus, tem muito tratamento, mas em princípio, nesse tempo, era muito pior. E por outro motivo também, nas leis de purificação dos judeus, né, as leis bastante puritanas até, entendiam que um leproso estava tomado por um mal e por isso precisava se afastar do convívio social. E esse leproso, não dando qualquer tipo de ouvido, né, não obedecendo a nada disso, o que ele faz? Ele se joga e vai aos pés de Jesus e nos ensina o que é rezar. Ao chegar aos pés de Jesus, o que ele diz? Ele exatamente faz uma prece dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Veja que bonito, o que é a fé? A fé é esse ato de confiança que nos leva a romper qualquer tipo de situação e barreira e nos faz assim
nos lançar aos pés de Jesus. Senhor, se queres, tens esse poder, tens o poder de me purificar. E nosso Senhor, ouvindo essa piedosa oração, esse pedido desse leproso, vai lhe dizer: eu quero, fica curado, cumpra agora o que é previsto pela lei. E assim então recebeu a cura. Ora, é um evangelho que nos ensina o que é rezar. Rezar trata-se sempre desse encontro amoroso com aquele, como diz Santa Teresa, que sabemos nos ama. E se nos ama, nos quer muito perto dele. E por isso também na liberdade do amor se pode falar. Agora, nessa liberdade não há nenhuma imposição. É sempre uma proposta. Deus também entra assim na nossa alma. Ele entra quando nós abrimos espaço. E da nossa parte também devemos pedir, se é da tua vontade, ó Deus, me concede isso, aquilo outro e tal. E é aqui que muitas vezes nós nos perdemos, porque vamos ao encontro de Deus dando a regra do jogo, e não é assim que funciona. Diante de Deus nós nos colocamos humildemente e dizemos: olha, Senhor, se queres isso, eu te peço. Se puderes, te agradeço e etc. Portanto, nós não vamos dizendo: olha, me dá isso, me dá aquilo outro e tal. E tem muita gente que reza desse jeito, e por isso não reza, né? Está ditando a norma e fazendo um pouco até a vez de Deus. É Ele que decide. Por isso, então, hoje, ao lermos este Evangelho, ao lembrarmos da Beata Lindalva, vamos pedir a Cristo que nos ajude a ter este espírito de oração, de não se colocar em lugar de grandeza, dando as indiretas, indicando isso ou aquilo outro. Não, sempre humildemente: olha, se queres, eu quero, Senhor. Se é da tua vontade, pois então faça, enfim, por aí adiante. Tenhamos essa liberdade na oração de pedir, mas sempre lembrando que quem decide, e decide melhor do que nós, com certeza, é o próprio Deus, né? Nós, às vezes, não sabemos o que pedimos. Agora, Deus, sim, sabe do que nós necessitamos. Por isso, deixa Deus conduzir a tua vida, que Ele conduza também as tuas decisões e auxilie nas tuas necessidades todas, seja ela qual for. Aprenda a rezar pedindo sempre como pediu esse leproso: se quiseres, Senhor, se quiseres, eu também quero. E assim, unindo-se às vontades, que se faça sempre prevalecer a vontade de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.